A gente ora pela sua vida. Ei, a minha ministração de hoje, eu quero trazer a vocês algo meio complicado. Nós colocamos o nosso pecado na cruz, aleluia. Nós colocamos os nossos choros, as nossas lágrimas aqui no altar. Mas hoje eu venho falar para as pessoas que estão dentro da igreja. Nós iremos ser ministrados mais e mais, mas hoje em específico eu quero tratar para as pessoas que estão na igreja. Então, se eu ver o irmão que está dormindo, eu vou dar um grito. Ouviu? Boa. Então, eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Abacuque 3. Isso, deixa apagado em nome de Jesus. Vamos deixar apagado em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, brother. Abacuque 3, versículo 17 e 18. Vamos lá, atenção aqui. Abacuque 3, versículo 17 e 18. Irmão, se eu estiver falando muito alto, você dá um gás aí, hein? Aleluia. Fique em paz, fique em paz. Ei, se conecte aqui. Vamos lá, não perde a atenção. Não perde a atenção. Todo mundo abriu? Amém? Amém? Abacuque 3, 17 e 18. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Fica depois de Naum. É o profeta da Baudelaire. Ô Gabriel, essa aqui você vai dar risada. Abacuque é o profeta da Baudelaire, sabia? Né? Abacuques. Uma salva de palmas. Todo mundo abriu aí? Meu Deus, então vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Bem, Abacuque 3, versículo 17 e 18. Mesmo que você não abriu, fique em paz. Vamos acompanhar a leitura aqui. Amém? O tema dessa mensagem é voltando à essência. Eu irei trazer um pouco sobre o livro de Abacuque, aquilo que traz para a nossa realidade, e também irei mergulhar na parábola do filho pródigo. Tá bom? Então, já introduzindo, então vamos ler a mensagem em nome de Jesus. Abacuque 3, 17 e 18, mesmo que você não abriu, acompanhe comigo. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Amém. Pessoal, o tema dessa mensagem, como eu disse, é voltando à essência. E quando eu estava estudando e me aprofundando no texto, me saltou algumas coisas sobre esse texto. A primeira delas que eu quero trazer é uma questão chamada sentimentalismo. Quem aqui já ouviu esse termo? Sentimentalismo. Hoje nós vivemos uma geração e um mundo que é muito sentimentalista. Um mundo que nós entendemos que os ideais e as opiniões, entre outras decisões, são tomadas por um sentimento. Nós vivemos num mundo que tudo que você vai fazer vai definir aquilo que você está sentindo no momento. Mas não só o mundo, mas dentro da igreja também. Sendo ela boa ou ruim, as decisões que você toma dentro da igreja, ela tem, infelizmente, tomado parte por um sentimento em que você está sentindo. E quantas vezes vemos pessoas saindo dos cultos, por exemplo, saindo dessa vigília, quantas aqui pessoas, vou fazer algo bem breve, mas quantas aqui pessoas já foram tocadas pelo Espírito Santo? Ei, olha quantas pessoas. Quantas vezes nós vimos pessoas chorando, se emocionando, pessoas sentindo um arrepio e falando, uau, esse culto foi sensacional, aleluia. Mas, semana que vem, nós iremos ter culto up, correto? Vamos lá. Nós iremos sentir, às vezes, o mesmo arrepio ou a mesma emoção? Será que o culto vai ser bom porque você sentiu um arrepio ou você sentiu
uma presença insana. Ei, você não pode depender apenas disso da sua fé. É isso que eu quero tratar hoje. Quero tratar e mostrar para vocês que, assim como o profeta Abacuque nos ensina, e eu vou dar uma breve introduzida no capítulo e no livro, nós vimos um profeta em que ele estava vivendo um tempo terrível no seu tempo. Ele está vivendo em um lugar em que a ira de Deus está sendo derramada. E o capítulo 1 se introduz com uma oração, falando: Deus, por que o Senhor está fazendo isso conosco? E o livro, ele vem se trazendo como um diálogo entre a oração de Abacuque e a resposta de Deus. Entre a oração de Abacuque e a resposta de Deus. E chega no capítulo 3, qual nós lemos. E Abacuque entende que ele não dependeu da sua situação para crer no Deus que vive. Ele nos mostra que ele perdeu as colheitas, perdeu os rebanhos. A figueira não floresceu. Mas o que ele fala? Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, como eu disse, Abacuque, ele nos ensina que o sentimento não é a verdadeira essência da fé. Abacuque nos mostra que a ocasião não é a verdadeira essência da nossa fé. Abacuque nos ensina que diferente ocasião, diferente coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que estar pautadas em Cristo Jesus. E essa falta de essência, muitas vezes se liga ao sentimentalismo, onde nós vamos decidir se nós crermos ou não, dependendo do nosso momento e emoção que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós vamos ter fé em Cristo Jesus se nossa ocasião está boa. Então é isso que eu quero tratar. Deus não quer que nós vivemos uma fé superficial. Repita, superficial. Sustentada por emoções passageiras ou por um legalismo vazio. Ele está nos chamando para que nós podemos redescobrir a essência. Então eu quero trazer algumas verdades para mim e para você essa noite. Eu quero trazer algumas lições que nós podemos tirar desse texto e sairmos daqui voltando à essência. Amém? Então vamos lá. O sentimentalismo, primeiro ponto. O sentimentalismo não é a base da nossa fé. Vou explicar um pouco para vocês o que é sentimentalismo. Eu falei bem breve, mas eu vou dar uma continuidade um pouco mais funda. O sentimentalismo é literalmente todas as ocasiões tomadas por um sentimento. É isso. Ela vai depender daquilo que você está sentindo ou aquilo que você está tendo. E eu quero citar uma frase de um teólogo que eu gosto muito, o teólogo Tim Keller, que ele fala assim: o amor sem verdade é sentimentalismo. Ele nos apola e afirma, mas nos mantém em negação sobre nossas falhas. A verdade sem amor é dureza, e ele nos dá informações para de uma forma que não conseguimos realmente ouvir. As emoções são boas, amém? Os sentimentos são bons, amém? Mas não tem que se limitar à nossa fé. Ele não tem que ser o alicerce, a âncora da nossa fé. Ele tem que ser como se fosse um acréscimo, mas não aquilo que nos mantém firme. Então, como eu já disse, nós iremos sair hoje daqui, com o coração aqui, queimando. Nós iremos sair aqui com o nosso coração, cara, chega sexta-feira, se tiver aula ou não, segunda-feira. Nós chegaremos segunda-feira em nossas escolas e vamos assim: nossa, eu vou evangelizar Deus e o mundo. Nossa, eu vou falar de Deus até eu cansar. Nós iremos chegar no nosso professor e falar assim: professor, silêncio, eu vou pregar o evangelho hoje. Nós iremos sair aqui, cara, com os nossos corações e olhos inchados. Nós iremos sair daqui com
vários e vários arrepios pela presença de Deus e glória a Deus por isso. Não estou discriminando nem nada. Mas eu estou falando que isso não tem que limitar a minha e a sua fé. O que eu quero trazer para vocês é que se você depender disso, a sua fé vai apagar. Se você depender dos seus sentimentos, você vai morrer na praia. Se você depender desse choro, se você depender desse arrepio, não vai dar. Abacuque nos ensina isso. Ele não precisou de lágrimas, ele não precisou de arrepios, ele não precisou de nada sentimental. Ele teve uma fé. E é essa fé que eu quero trazer para mim e para você. Uma fé que esteja pautada na palavra de Deus. Então vimos que o sentimento não pode ser a base da nossa fé, mas sim a Bíblia. Abacuque, como eu já disse, nos mostra que a alegria ela tem que estar pautada em Cristo Jesus e não nas nossas emoções. Mas isso nos leva a uma pergunta muito importante. Como está o nosso relacionamento com o nosso pai? Faça essa pergunta para o irmão que está do seu lado. Como está o relacionamento com o seu pai? Podemos não depender... volta. Vamos lá. Vamos. Podemos não depender de sentimentos, mas ainda sim ser como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Infelizmente, servos obedientes por fora, mas não conhecendo o coração do pai. Quando eu disse para vocês que eu queria tratar para as pessoas que são de dentro da igreja, eu quis referir para que você se examine. Como está o seu coração? Será que você conhece o coração do pai? Será que você conhece? Será que você está servindo de uma forma tão obediente, mas está vazio? De nada vale. Então, trazendo para o nosso segundo ponto, a segunda verdade é na casa do pai, mas perdidos na essência. Quantos aqui já ouviram a parábola do filho pródigo? Nós vimos um pequeno relato. Nossa, da minha queridíssima namorada, parabéns. E eu queria mostrar para vocês que a parábola do filho pródigo, ele é a minha e a sua vida. Ou nós somos o filho mais novo, ou nós somos o filho mais velho. Quantos aqui lembram do filho mais velho nessa parábola? Vocês são alienígenas. Cara, ninguém lembra. Todo mundo lembra do filho mais novo, o qual queria só recompensa, pegou a sua recompensa, foi lá no mundo, gastou em birimba, fez nada, gastou, cara, não viu nem o que tinha na frente, perdeu a sua herança, caiu em pecado, estava longe do pai. Vimos um pai qual o coração estava ansiando pela volta de um filho, esperando pela volta de um filho. E nós vemos também o coração e a pessoa do filho mais velho. Qual é uma vida de obediência, mas sem relacionamento? Ei, sinto lhe dizer, mas eu e você somos o filho mais velho. Nós somos, muitas das vezes, o filho mais velho. Isso aí. Quando nós visualizamos a história do filho mais velho, é uma pessoa qual ele ficou na casa do pai, serviu. Aleluia, vou acordar. Glória. Mano, vocês estão dormindo, velho. Vamos lá. Nem o tio Alisson tem tanta dificuldade igual eu tô tendo aqui agora.
Ou pro mais velhos, a tia Margarete. Essa aí é quase santa no nosso meio. Vamos voltar. Ei, olha aqui. Vamos lá. Ei, se conecte. Nós vimos que muitas vezes nós somos o filho mais velho, qual está servindo, obediente. Está fazendo de uma forma espetacular. Mas não tem a essência de conhecer o coração do nosso Pai. Nós estamos vivendo, infelizmente, de aparências. Nós estamos vivendo de um momento qual nós perdemos a essência do Evangelho, que é o relacionamento com Deus. O filho mais velho estava na casa do próprio pai, assim como nós estamos hoje, mas não tinha o relacionamento com o pai. Quantas vezes nós somos assim? Estamos servindo, atrás de servindo, mas está tratando o nosso pai como um patrão, mas não como alguém que deseja ter um relacionamento comigo e com você. Ei, eu não quero que vocês se assustem. Nós vimos mensagens qual nós temos que largar o nosso eu, enfim. Mas eu estou falando assim, ei, examine você agora. Não se limite com as lágrimas do que vai cair no seu rosto, mas se impulsione por aquilo que, quando você sair daqui, você vai estar queimando, para que você mergulhe, chamado Bíblia. Que você saia daqui com o coração queimando, querendo ansiar pela presença, voltando à essência, através da Bíblia, não através de um evento, não através de uma vigília, não através de um acampamento, mas ei, que você saia daqui com o coração queimando, para que você volte à essência através da Bíblia. Felizmente, como eu já disse, ele via o pai como um patrão e como alguém que ele só servia. Mas ele devia ter um momento de comunhão. E lá Lucas 15, 29, onde acontece a parábola, ele relata essa reação quando o filho mais novo volta para casa. Diz assim, volta para casa. Fala para mim de novo, volta para casa. Agora você vai acordar, hein? Em nome de Jesus. Vamos lá. E quando ele percebe que o filho mais novo está voltando para casa, ei, vamos lá. Ele está voltando para casa, ele fala assim para o seu pai. Acompanhe comigo, Lucas 15, 29, não precisa abrir. Há tantos e tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Como disse, muitas vezes nós somos esse filho mais velho, em que permanecemos na casa do Pai, mas o nosso coração está longe, está apenas nos servir, mas sem conhecer diretamente aquilo que o Pai nos deseja. O Pai na parábola, ele é a peça que vai nos trazer a luz a essa pregação. Eu não sei você, mas eu fui confrontado e que comece por mim me examinar quando eu comecei a fazer esse sermão. Falei, caramba, eu tenho as características desse filho mais velho. Me desculpe, mas se você hoje está olhando para si mesmo falando assim, uau, eu não sou esse filho mais velho, parabéns. Depois você abre um curso. Cara, mas vamos tratar agora o pai. O pai, qual estava esperando ansiosamente pela volta do filho. Talvez você se conectou com o teatro, uma pessoa que já estava na igreja, mas pelas influências da amizade, se perdeu. Foi provando, e se perdeu pelo caminho. Experimentou. Vamos lá, aqui. Ah, é só uma ficada. Ah, é só um trago.
É só um gole. É. Infelizmente, talvez hoje você se sente imperfeito. Talvez hoje você se sente impuro. Ei, adolescente, olha aqui pra mim. Vamos lá, levanta essas cabeças. Tem muita cabeça encostada no ombro um do outro aí, misericórdia. Ei, olha aqui pra mim. Talvez, infelizmente, hoje vocês se acham indignos. Mas não. Há um Pai que te espera. Há um Pai qual está na sacada esperando para que você volte. Eu quero tratar agora o coração do Pai. O terceiro ponto, é o último ponto. E a terceira verdade. A essência do amor que nos restaura. O terceiro ponto destaca o Pai como o foco especial dessa mensagem. Um homem qual é o personagem central dessa parábola. E ele é a essência que nos sustenta dia após dia. É o Pai. E eu quero tratar 3 coisas que me saltou os olhos. E eu acho que vai ser importante para mim e para você. É sobre o coração do Pai na parábola. Enquanto os filhos, eles refletem... Aleluia, vamos lá? Muita gente conversando no meio. Enquanto os filhos refletem a fragilidade humana, o Pai reflete a graça de um coração que restaura. Então, quando nós estudamos sobre o coração do Pai na parábola, o primeiro ponto é o Pai que espera. O texto diz que, estando o filho ainda longe, o Pai o viu. Como ele poderia ver, sendo que ele não estava esperando? O texto nos mostra que ele estava esperando. O texto nos mostra que o Pai, ele está esperando para que você, ei, se atente. Vamos, assim como o Arthur já disse, ei, metanoia, vamos. O Pai está te esperando nessa noite. O Pai está aguardando ansiosamente, corações rendidos por amor a Ele. Você já deu um baita ato de fé de entregar os seus pecados na cruz. Creio eu que foi de verdade. Foi com os corações lavados. Nós também, isso reflete um coração de um pai que corre. Não sei você, mas naquela época, um homem que havia dinheiro, se ele corria, isso era significado que ele era indigno. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Um homem que havia condições financeiras e tinha terras, ele tinha que sempre se portar assim, posturado. Se ele desse 2 passos mais rápido, pecado. Ou seja, por que eu disse isso para vocês? O pai que corre. Por quê? Porque isso reflete aquilo que nos mostra que Jesus, ele está indo em encontro de você. Ele está correndo ansiosamente para que você volte aos braços dele e você se renda a esse amor. Ele está quebrando padrões, está quebrando culturas, está quebrando correntes para ir de encontro a você. E também nós vimos um coração de um pai que restaura. Ele não apenas aceita o seu filho mais novo de volta, mas restaura completamente. É como o teatro diz, ele tira os seus pecados, rasga os seus pecados, tira as suas correntes, joga as suas correntes, quebra aquilo que a sociedade te impõe e te chama de
filho. Ele quebra aquilo que tem de pior e te chama de filho. Ele tira aquilo que é sujo, aquilo que tem de pior, coloca vestes novas, um anel no dedo, para demonstrar a aliança que ele tem agora com você. Quantos aqui querem ter essa aliança com o Pai? Quantos aqui almejam ter essa aliança com o Pai? Mas você deve estar se pensando, o que aconteceu com o filho mais velho? A parábola não nos relata. Nós não sabemos se ele voltou, nós não sabemos. Mas nós sabemos que o pai, ele planejou uma festa. Ele planejou uma festa para aquele filho que tinha voltado. E ele vai e pergunta assim para o filho, ei, junte-se conosco. E aí vai o decorrer da história, ele fala aqueles versículos que eu li. Mas não se trata mais o nome dele. Calma lá, eu já vou chegar aí. Mas o que Deus nos quer de nós? Deus, como pai na parábola, nos chama de volta à essência. Ele nos lembra que somos filhos amados e não empregados, não escravos. Ele nos convida a abandonar esse ressentimento, a frieza da rotina vazia, para experimentar a alegria que é viver em comunhão com Cristo. Você tem vivido como o filho que conhece o coração do Pai? Ou como um servo distante que só cumpre as tarefas? Qual você tem sido? Quero pedir para que vocês se coloquem de pé. Em silêncio, por favor. Só pode apagar as luzes, por favor. Pessoal, em silêncio. Momento de reflexão. Pessoal, ei. Quem você tem sido? Vamos lá. Quem você tem sido? Você tem sido o filho qual agora é considerado filho, ou alguém que serve, obedece regras, mas não conhece o coração verdadeiro do Pai? Qual você tem sido? Faça essa pergunta para você mesmo. Qual você tem sido? Lembra que eu falei sobre a questão do filho mais velho e falei que a parábola não relatava mais sobre ele? Nós sabemos que o pai fez uma festa, mas nós não sabemos se o filho mais velho foi ou não. Nós não sabemos, a Bíblia não nos relata. Mas ei, como eu disse, nós somos o filho mais velho. Nós iremos a essa festa ou não? Nós iremos ser chamados de filhos ou iremos continuar tratando Deus